que nos assistem através do Instagram e do Facebook do CEALC, Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. Boa noite à família CEALC, aos amigos do CEALC. É um prazer poder estarmos aqui para fazermos a nossa vibração do nosso estudo da noite. Nós vamos iniciar então com uma prece, agradecendo a Jesus as bênçãos recebidas até então e as que ainda receberemos. Jesus, querido amigo, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de te servir. Te agradecemos, Jesus, por sermos testemunhas do seu amor, da sua paz. Te pedimos, Jesus, que abençoe a cada um de nós, que abençoe todo o nosso planeta, Mestre, que atravessa momentos de prova, que possamos, Jesus, ter maturidade espiritual para passarmos por estes instantes, sabedores, Jesus, de que tudo passa e só o amor permanece. Fique conosco, Mestre, nos inspirando, nos incluindo, envolvendo a todos nós que estamos conectados pelas redes sociais, numa mesma atmosfera de amor. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Eu me esqueci de me apresentar antes, né? Meu nome é Gesa, eu frequento o Grupo Espírita da Caridade e fui convidada, né, para estar hoje com os nossos amigos do CEALC. Para o tema da noite, para reflexão, nós escolhemos o tema Religare, reconectando ao Criador. Então, como o próprio tema diz, né, hoje nós vamos fazer umas reflexões sobre Deus, nosso relacionamento com Deus. E aí nós queremos começar em Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, em que Jesus é procurado pelos seus discípulos, porque eles dizem a Jesus que João havia ensinado os discípulos dele, João Batista, havia ensinado os discípulos deles a orar, e que se Jesus também não poderia ensiná-los a orar. E Jesus então diz o seguinte: orai, portanto, assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nessa oração, né, ficou conhecida como oração do Pai Nosso, oração dominical, temos aí uma frase que resume a nossa conexão, como deveria ser a nossa conexão com Deus Pai, que é a seja feita a vossa vontade. Jesus resume nessa frase como que tem que ser, como deveria ser a nossa conexão com Deus. Porque quando nós pensamos, né, que somos filhos desse Pai, somos espíritos eternos e pelo simples fato de existirmos, já somos amados, né? Porque Deus faz assim com cada um de seus filhos. Ele ama cada um independente de qualquer coisa. Ama cada um pelo simples fato de você existir. Ele te ama porque você existe, apenas por isso. Então a conexão de Deus para conosco é intensa. Nós que estamos aí em momentos de internet, Wi-Fi, estamos utilizando esses recursos muito, né? Estamos compreendendo quando a internet fica fraca, quando cai o sinal. Nós vamos entender, fazendo uma analogia, uma comparação, que a conexão de Deus para conosco é um Wi-Fi poderosíssimo, mais que 100%. Mas a nossa com o Pai precisa de reparos. Então é por isso que nós precisamos lembrar que só pelo fato de nós existirmos, Deus já nos ama. E como está a nossa conexão com o Pai? Por que eu me sinto tão afastada de Deus?
como se deu esse afastamento? Por que nos afastamos tanto? Nós vamos observar, né, na homeopatia, os estudiosos de homeopatia, eles chamam as doenças de psora, né? E que não há essas doenças como a gente rotula, né? Uma gripe, uma dor de cabeça, né? Existem as psoras primárias, que são geradoras de todos esses outros desconfortos que a gente sente. E uma das psoras primárias é justamente a rebeldia, né? Somos rebeldes e por conta da rebeldia adoecemos. Também a construção religiosa de um Deus antropomórfico não ajudou muito, né? Apesar de que religião vem do latim religare, que é de reconectar, né? De ligar a criatura ao Criador, alguns dogmas religiosos, infelizmente, mais nos afastaram de Deus do que nos aproximaram. Então, o que nós aprendemos desde sempre, né? Aprendemos que Adão e Eva, lá em Gênesis, se rebelaram contra Deus. E Deus, que é a imagem e semelhança do homem, expulsou os dois do paraíso e virou o disciplinador da humanidade. Então é assim que temos a construção da história em nossas mentes, né? Adão e Eva, então, serão para nós os dois arquétipos, modelos da rebeldia, né? Nós vamos ver, por exemplo, na passagem bíblica, Adão tentando se esconder de Deus, né? E Deus pergunta para Adão, né? Porque ele está se escondendo. E Adão vai e responde que ele estava nu e que tinha vergonha. E se a gente for tirar o espírito da letra, o que é estar nu? E o que é se esconder de Deus? Mas veio Jesus, né? Então veio Jesus, que Paulo chama de segundo Adão. Se o primeiro protótipo então deu errado, o segundo foi tudo de bom, foi para nós o modelo. Ele nos mostrou esse seja feita a vossa vontade na prática. Então quando ele ora, seja feita a vossa vontade, nos ensina, ele já fazia isso há muito tempo, né? Mas qual que é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. A vontade de Deus é de que sejamos felizes. Mas nós temos conceitos distorcidos de ser feliz. E porque estamos sempre escolhendo a infelicidade, nós somos rebeldes. E, consequentemente, nos escondemos do Criador, como fez Adão. Nós nos afastamos. Jesus nos mostrou que o homem é imagem e semelhança de Deus e não o contrário. Nós somos filhos de Deus. Se a gente fala, o filhote do cachorro é o cachorrinho, o filhote do gato é o gatinho, e o filhote de Deus vai ser o quê? Já estava no Levítico e Jesus repetiu, vós sois deuses. Somos deusinhos, com D minúsculo. Somos filhos de Deus. A doutrina espírita veio então e tirou essa visão antropomórfica de Deus, ao dizer que Deus é a inteligência suprema. Se o espírito é o princípio inteligente do universo, o filhote da inteligência suprema é o princípio inteligente. E aí nós podemos ter uma visão ampla do que seria então este Pai, o significado deste Pai em nossas vidas. Ok, já sabemos quem é o Pai. A doutrina espírita abriu este conceito de Deus para nós. Mas como nos portar como filhos? Ainda temos muitas dúvidas em relação a isso. Mas Jesus já trouxe para nós. Jesus foi o modelo de filho. Ele nos ensinou como fazer. Porque ainda temos forte em nossas mentes o modelo do Deus masculino, né? Que é o símbolo do provedor. Porque antigamente o homem era o provedor. Temos o modelo de um Deus velho, de barbas longas e brancas, que é o símbolo da sabedoria, né?
um Deus gordinho, que é o símbolo da fartura. Então, o Deus das pinturas, né, que a gente vê nas pinturas, mais velho, com barbas, mais gordinho, simbolizando todas essas coisas. Mas também carregado de características psicológicas muito humanas, né? Então é vingativo, punitivo, cruel e ao mesmo tempo é amoroso, cheio de ternura e compaixão. Ou seja, um Deus bem bipolar, né? Com o qual eu não sei lidar, porque eu não sei se hoje ele está bem e amanhã ele pode estar mal, de mau humor, né? Como diria minha avó, uma expressão que ela usava que eu nunca entendi, na terceira sexta-feira, né? De mau humor. Então, essas características são na realidade humanas, porque luz e sombra, dualidade, bipolaridade, são características de quem ainda está a caminho, de quem ainda está caminhando, né, nessa estrada evolutiva. O Gladstone e o Tim, certa vez, fizeram uma música para a Comeb, né, em Belo Horizonte, um encontro de jovens do período do carnaval, já há muito tempo atrás, e essa música intitulada Luzes da Luz, que fala exatamente isso para nós, né? Um frêmito da grande luz e luzes, são os filhotes, jorraram em profusão. E aí, na música fala, surgiu a bipolaridade. Então, quando surgem os filhotes, surge a bipolaridade. Agora, há homem e a mulher, a presença e a ausência, a luz e a não luz, a calor, a frio, a ato, a inação. Ou seja, agora há bipolaridade. Assim que os filhotes surgem, surge a dualidade. Então essas características bipolares são típicas nossas, que nós colocamos em Deus, porque ainda temos muito forte em nós esse Deus antropomórfico. O Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, na parte primeira, ele vai falar dos atributos de Deus, né? Deus soberanamente justo e bom, perfeito, imutável, único, onipresente, onipotente e tantos outros atributos que ainda não conhecemos. Imanente, ou seja, o que é imanente? A presença divina, ela é sentida em todos os espaços e em todos os momentos. Quando a gente vai no livro A Gênese, e nós vamos ver lá sobre providência divina, né, o livro da codificação, a Gênese, e aí Kardec começa falando sobre fluido cósmico universal, no capítulo Providência Divina. E aí a gente fica pensando assim, o que tem a ver providência divina com fluido cósmico universal? Tudo a ver, porque sabemos que o fluido cósmico universal é o hálito divino, é o hausto do Criador, e que estamos todos mergulhados em fluido cósmico. E ele funciona, entre aspas, como o sistema nervoso de Deus. Ou seja, eu sinto aqui e Deus sente. Eu penso e Deus ouve os meus pensamentos. Porque eu estou mergulhada no fluido cósmico universal, esse sistema nervoso de Deus. E aí, nós criamos também um Deus de recompensas e punições. Tão bipolar que dele a gente só quer distância. Crescemos ouvindo que Deus castiga. Quantos de nós já não ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos avós, e não repetimos isso para os nossos filhos e as nossas crianças? E aí, nós vamos ver num livro com o título Curando Nossa Imagem de Deus, os autores, é muito interessante esse livro, porque os autores são dois padres jesuítas e uma freira. São 3 irmãos, Mateus, Sheila e Denis Lin. Eles são 3 irmãos e eles vão falar justamente sobre essa imagem de Deus, né? Que nós temos muito forte em nossa mente e como nos curar dessa imagem, porque essa imagem ela está adoecida e nos faz distanciar do Criador.
né? Então eles vão contar o seguinte, que os três cresceram num ambiente alemão, eles são descendentes de alemães, né? E na Alemanha tem uma história muito comum, né? E tem uma visão também muito forte da imagem de Deus, né? Como um homem duro, punitivo, recompensador. E tem uma história então do tio Jorge, que é uma história em que as crianças comparam essa imagem de Deus ao tio Jorge. E a história conta o seguinte, tio Jorge era um velhinho já, né, mais idoso, e ele tinha ficado solteirão, não tinha constituído família e morava sozinho. E aí os pais de duas crianças, que eram parentes do tio Jorge, parentes distantes do tio Jorge, falaram com as crianças que dali pra frente eles visitariam o tio Jorge todas as semanas aos domingos, porque o tio Jorge estava muito sozinho, então eles achavam por bem visitar o tio Jorge todos os domingos. As crianças toparam, e aí no primeiro domingo que eles foram visitar o tio Jorge recebeu todo mundo com muita alegria, um velhinho muito bonachão, né, deu biscoitos, e a visita foi ótima, muito prazerosa. No final da visita, tio Jorge chamou as crianças até o porão, desceu as escadas do porão, e no porão tinha uma fornalha muito quente, com fogo ardente. E tio Jorge mostrou aquela fornalha para as crianças e falou, sabe essa fornalha? Ela serve para queimar as pessoas que não me visitam toda semana. E aí as crianças foram embora apavoradas. Dentro do carro, os pais das crianças perguntaram para elas se elas iriam amar tio Jorge de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a sua alma. E as crianças responderam que sim, abominando o monstro, porque o temiam. É forte essa comparação, não é? Mas é exatamente o que nós fazemos, né? Vamos aos templos religiosos, cumprimos com as nossas obrigações religiosas, porque nós tememos o inferno, o umbral, o castigo de Deus, alguma coisa dar errado na minha vida se eu não estiver cumprindo com as minhas obrigações religiosas. Não compreendemos ainda que aquilo é bom para mim, que é um benefício que eu faço para mim mesma, que aproximar-me de Deus é maravilhoso, mas aproximar-me de Deus Pai e não dessa imagem distorcida que nós fizemos de Deus. Esses autores relatam que essa era a imagem de Deus que eles tinham, né? Um Deus que precisava ser visitado nos templos toda semana, que precisava ser buscado nos ritos, nos sacramentos, porque se isso não acontecesse, a criatura sentia culpa. E assim somos todos nós. Mas é chegada a hora, né, de com todo este conhecimento que nós temos, de nós curarmos essa imagem que nós temos de Deus. E eles relatam também, um dos três relata que teve uma experiência muito interessante como padre e que essa experiência fez curar a própria imagem que ele tinha de Deus. Certa vez, ele foi procurado por uma mãe e essa mãe estava desesperada, deprimida, chorosa mesmo. E ela disse para o padre que ela estava desesperada porque o filho dela havia cometido suicídio por causa do uso de drogas e outras coisas. E ela havia aprendido sempre, né, que a pessoa que tenta suicídio, que comete suicídio, vai para o inferno. E ela estava desesperada por conta disso. E ele, relatando, ele diz que pensou assim naquele momento, vai mesmo. Mas ele havia também aprendido no estudo teológico que se deve ficar calado quando você não tiver uma palavra de consolo para dizer. E naquele momento ele conseguiu segurar a boca. Ele só pensou, conseguiu segurar a boca. Mas a mãe insistiu, ela queria respostas. E ela foi e disse, o que vai acontecer com meu filho caso ele morra nessas circunstâncias? E aí, mesmo tentava concordar com aquela mãe, aquele padre respirou e lembrou que ele também tinha aprendido que em momentos de saia justa, o melhor a se fazer é devolver a pergunta. E ele devolve a pergunta.
o que você acha que vai acontecer? E a mãe não sabe a resposta. Ela não quer responder aquilo que ela aprendeu durante séculos de aprendizado. Então ele resolve convidar essa mãe a fazer uma visualização terapêutica. Pede para essa mãe fechar os olhos e imaginar que neste instante ela está diante de Deus. E quando ela conseguisse, que era para ela descrever o que ela estava vendo. E ela fica uns minutos calada, de olhos fechados, pensando. E quando ela consegue, ela descreve justamente esse Deus antropomórfico que todos nós trazemos em nossas lembranças. Então ela fala que estava diante de Deus e que ele estava sentado num trono e que ele era um senhor, um sábio, idoso, de barbas brancas e longas, e que ele olhava para ela. O padre então fala com ela para convidar o filho a estar neste ambiente. E ela consegue então imaginar o filho entrando neste ambiente. E ele pergunta para ela: como está seu filho? Ele está triste, deprimido, envergonhado. Ele está de cabeça baixa e ele chora. O padre então faz a pergunta para a mãe: e você? O que você faz diante do seu filho? E a mãe responde: eu corro para abraçá-lo, pego nos meus braços, afago seus cabelos, eu choro junto com ele, eu tento consolá-lo, eu abraço e o afago em meus braços. O padre então faz a pergunta derradeira: agora olhe para Deus. E ela olha para Deus. E ele pergunta: o que Deus fala ou faz neste instante? E ela, com muita sensibilidade, responde: ele desce do trono, vem até nós e nos abraça. E nós três, eu, meu filho e Deus, choramos juntos. Neste instante, o padre relata que ele sentiu que Deus não pode amar menos as criaturas do que uma mãe ama seu filho. E nesse instante, a imagem que ele, padre, tinha de Deus se curou. Então, essa imagem que nós devemos ter para conosco, de um pai amoroso, justo, sábio, que vê seus filhos com olhos de amor, que ama os seus filhos simplesmente porque eles existem. Mas como eu devo me aproximar de Deus? Como fazer esse movimento de me aproximar dele? Porque Deus nunca se afastou, mas nós nos afastamos. Como nos reaproximarmos? Como fazer esse religar, essa reconexão com Deus? Não tem receita de bolo, né, gente? Mas há sim algumas atitudes que no dia a dia podemos ir implementando nos nossos hábitos e nos nossos costumes para que possamos fazer este caminho de volta, como o filho pródigo fez com o seu pai na parábola do filho pródigo. E um dos recursos é a gratidão. Quando eu sou grato, eu estou amando. Os hebreus, por exemplo, eles não conheciam a palavra gratidão. Então, nos textos bíblicos, nós vamos ver a palavra amor sendo utilizada no sentido de gratidão. Porque ser grato é isso, é amar. Com gratidão, nós conseguimos nos curvar mediante a grandeza divina. Mas nós temos o hábito de reclamar demais. O contrário da gratidão não é a ingratidão, é a queixa, a reclamação. Nestes tempos em que estamos passando, por exemplo, quantos de nós já paramos para agradecer por esta prova? Porque se estamos passando por ela, é porque já estamos maduros espiritualmente para passar.
Quantos agradecemos? Ou estamos vendo essa prova como um castigo divino, porque ainda temos esse Deus antropomórfico forte dentro de nós. Então, a reclamação, ela impede o cérebro de pensar e impede o coração de sentir gratidão. E aí, uma vez, eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga e ela propôs um exercício muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Ela propôs o exercício da gratidão. Ela desafia, né, aqueles que quiserem a ficarem 48 horas sem reclamar. Porque ela fala que no momento em que o cérebro desacostumar da reclamação, aquele espaço da reclamação fica vazio. E aí o cérebro preenche aquele espaço com gratidão. Substitui aquele espaço com gratidão. E aí ela pede pra gente usar uma pulseira, uma gominha de dinheiro, uma pulseira, seja o que for, no braço. Porque aquilo vai nos lembrar de não reclamar. Mas aí ela fala que assim que você reclamar, você tem que mudar a pulseira de braço e reiniciar a contagem das 48 horas. É formidável esse exercício, gente. Ela fala no vídeo dela que as pessoas demoram em média 10 dias para conseguir ficar 48 horas sem reclamar. Eu, particularmente, demorei 30 dias. Quando eu consegui ficar 48 horas sem reclamar, eu não acreditei. Não acreditei que eu tinha conseguido. Porque nós somos viciados em reclamar. A gente está na praia, a gente reclama que a água é gelada, que a areia incomoda, que o sol está forte demais, que o restaurante está cheio. Aí acabam-se as férias e a gente volta para trabalhar. Aí a gente reclama que está cansado demais, trabalhando demais, que saudade da praia. Exemplos simples para a gente compreender como somos viciados em reclamar, em queixar. No livro Pão Nosso, no capítulo 75, Emmanuel vai nos dizer sobre murmurações. Ele vai falar o seguinte para nós. Ele vai comentar um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aí o benfeitor vai comentar essa passagem. Nunca se viu contenda que não fosse procedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Fazendo um parênteses, Emmanuel chama esse mau hábito nosso de terrível enfermidade. E aí a gente vai lembrar lá do início em que falamos sobre a psicose primária da rebeldia. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares da luta do planeta. É cansativo quando nós estamos em frente a uma pessoa que só sabe murmurar, e é triste quando nós somos essa pessoa, né? É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças
contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Estamos em tempos em que se busca freneticamente um medicamento. E Emmanuel fala, o coração otimista. Este é o primeiro remédio. Então, enquanto estivermos na onda do pessimismo, o medicamento não chega. Precisamos mudar a nossa energia para essa onda otimista de que tudo vai passar, só o amor permanecerá. Então, o exercício da gratidão nos faz iniciar essa caminhada de retorno para a casa paterna. A segunda forma de conexão que nós vamos ter é o cansar-se da rebeldia e se submeter, se entregar. Então nós temos a figura do menino teimoso, né? Que ele começa a bater perna, cai no chão, bate a perna, grita, chora, descabela. E aí a gente deixa ele ali num lugar seguro, não fala nada com ele, espera passar, né, essa crise de teimosia, e aí ele se cansa. Tem uns que até dormem, né, após essa crise, mas ele se cansa, e aí ele se entrega, e aí é hora de dialogar. Meu filho, por que você está fazendo isso? Qual o motivo? Então isso acontece conosco também. Somos crianças rebeldes que ficamos lá, né, fazendo nossas pirraças. Mas já é hora do seja feita a vossa vontade. Há quanto tempo Jesus já nos ensinou isso? E há quanto tempo ainda estamos cegos na pirraça? Seja feita a vossa vontade. Então eu convido agora todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa live a imaginar, se quiser fechar os olhos, pode fechar, a imaginar que você agora é um rio. Imagine que você é um rio, um grande e caudaloso rio. No Brasil nós temos vários exemplos, né? Escolha um e imagine que você é um deles. E você contorna os obstáculos, você desce os relevos em forma de cachoeira, você gera vida, você gera transporte, você gera alimento. Você é um rio muito generoso, caudaloso, forte, que segue seu curso, nada te impede, nada te atrapalha. Mas você sabe que na frente há o mar e que você tem que se entregar a ele. Você treme de medo. Você lembra que todo o percurso que você fez e agora à sua frente há um vasto oceano e que entrar nele nada mais é que desaparecer para sempre. Você pensa assim. Mas não há outra maneira. O rio não retorna, ele não volta, o rio não para, ele tem que ir. Só pode ir em frente. Você, rio, precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando você entra no oceano é que o medo desaparece. Porque só aí é que você, rio, vai entender que não se trata de desaparecer, tornar-se oceano. Não é um desaparecimento, mas sim um renascimento. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar em alguma praia em que o rio chega no mar. Há aquela faixa de rio antes dele se confundir com o mar. E é muito bonito. Porque o grande ensinamento é o da rendição. Eu me rendo dessa luta. Eu cedo, eu saio do papel de controlador e me deixo ser controlado. Eu me torno um rio, porque o rio ele já nasce indo para o mar. Gesa, isso é muito difícil.
mas nós já temos grandes exemplos de espíritos que conseguiram. Paulo de Tarso, por exemplo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, é chegado o momento de nós despertarmos para isso. E aí nós vamos ver o peso que vamos tirar das nossas costas, de querer ter o controle de todas as situações. Nós não temos. Deus está no controle. Essa, então, é a segunda forma de retornarmos para a casa do nosso Pai. E a terceira forma, tão importante quanto as outras duas, é reconciliarmos-nos com os pais paternos. Nós não vamos nos demorar muito neste assunto, porque seria um assunto para uma outra reflexão de 60, 90 e até mais minutos, que é falarmos de família. Mas essa reconexão com os pais paternos, ela é muito importante para conectarmos com Deus. Nós, por exemplo, que nos dizemos religiosos, precisamos compreender que não dá para conectar com o Pai maior sem nos conectarmos com os nossos pais terrenos. Porque conectar-se com o Pai sem conectarmos com os pais terrenos seria como uma grande árvore que quer fazer a fotossíntese com a luz solar, mas não quer tirar os nutrientes da terra, não quer saber da raiz. A fotossíntese não acontece. O que acontece com as plantas sem raiz? Nós compramos buquês maravilhosos nas floriculturas e eles duram poucos dias, porque a planta está sem raiz. A planta sem raiz murcha. Nós precisamos compreender que não cabe a nós nem perdoar, nem entender nossos pais. Nós vivemos falando isso, não, eu estou aprendendo, eu vou perdoar, eu estou fazendo aprendizado para perdoar nossos pais. Não cabe a nós isso. Porque quando nós nos colocamos neste lugar de perdoar, de compreender, de entender, nós estamos nos colocando numa posição superior ao dos nossos pais. Como se estivéssemos fazendo uma listinha de coisas erradas que eles fizeram, para que nós, do alto da nossa arrogância e prepotência, pudéssemos perdoar. Nós não temos que listar o que nos faltou. Nós temos que agradecer o que foi abundância. E o que foi abundância? A vida. Se estamos hoje vivos, reencarnados na Terra, é porque 50% das nossas células são da nossa mãe e 50% do nosso pai. Aonde eles estiverem hoje, distantes, próximos, encarnados, desencarnados, se nos abandonaram, se nos deixaram, deram a vida. E precisamos ser gratos. Dessa forma, faremos novamente a gratidão. Sermos gratos aos pais terrenos abrirá para nós as portas da gratidão ao Criador. A árvore boa, ela tem uma copa maravilhosa, mas ela tem raízes bem no solo. Então, é preciso, tudo que diz respeito à família é delicado, mas é preciso fazer esse caminho de volta para o seio familiar também. Porque no caminho para a casa do Pai Maior está a nossa casa terrena, a nossa casa paterna. Então, gente, nós gostaríamos de deixar essas reflexões, religar, reconectar ao Criador, ao nosso Pai, que está tomando conta de tudo, que está presente, imanente em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe para que possamos abrir os nossos olhos e fazermos este caminho de volta à casa do nosso Pai.